Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Sawamura. Eu sou radiologista torácico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. E eu vou moderar essa sessão de temas livres, em que teremos temas de radiologia torácica. Está aqui do meu lado o Dr. Alexandre Marchini. Boa tarde a todos. Também sou radiologista torácico, sou coordenador do grupo de tórax da Santa Casa de São Paulo e sou radiologista do grupo Fleury também. Então, vamos dar seguimento com o primeiro tema livre, apresentado pelo Dr. Alisson Roncalli Silva Carvalho, com o tema de valores de referência e proposta de limites para o índice de pulmão normal, estimado por avaliação quantitativa de tomografia computadorizada. Por favor, Dr. Alisson, pode começar. Boa tarde a todos, obrigado pela apresentação. Bom, esse trabalho então versa sobre a quantificação das áreas de parênquima normal, a determinação de valores e equações de referências, assim como os valores limítrofes do parênquima normal estimado a partir de imagens de tomografia computadorizada de tórax. Bom, essencialmente, a avaliação quantitativa de imagens de tomografia de tórax permite a quantificação das atenuações do parênquima pulmonar, não só atenuações essas consideradas normais, como as atenuações que implicam em aumento da densidade média do parênquima pulmonar ou redução da mesma. Essencialmente, a gente escreveu um algoritmo chamado Quality, né, que simplesmente objetiva quantificar tanto as áreas de alta atenuação quanto baixa atenuação e as áreas de pulmão normal em imagens de tomografia de tórax, utilizando dois métodos que se complementam. A avaliação a partir de densitometria, que consiste simplesmente na quantificação da densidade voxel a voxel, e a avaliação a partir de redes neurais convolucionais, que permite a avaliação dos padrões de textura dos diferentes fragmentos ou de diferentes regiões do parênquima pulmonar. Bom, para cumprir essa tarefa, a gente treinou uma rede neural com uma base multicêntrica, né, que consiste em mais de 5.000 cortes axiais de tomografia de tórax, adquiridos em diversos hospitais, não só do Brasil, como também da Europa, mais especificamente na Universidade do Porto, em Portugal, onde a gente realiza 3 tarefas básicas: a segmentação do parênquima pulmonar, a classificação do parênquima pulmonar e a quantificação e interpretação dos resultados obtidos na classificação. Então, como primeira etapa do nosso processamento, a gente implementou uma rede neural chamada UNet R231, que foi retreinada para permitir a segmentação do parênquima pulmonar em região do parênquima pulmonar do pulmão direito e do parênquima pulmonar do pulmão esquerdo. Então, após esse processo de segmentação, as imagens obtidas são então fracionadas em pequenos fragmentos que passam por um processo de inferência ou pela rede neural convolucional ou pela densitometria, sendo então classificado cada fragmento desse como uma região, sendo classificada por áreas de enfisema, de cistos de paredes finas, de parênquima pulmonar normal, vidro fosco, pavimentação em mosaico ou opacidades lineares e consolidações. Se isso é realizado via CNN, a gente agrupa as classificações de baixa atenuação, atenuação normal e alta atenuação. Se o procedimento é realizado por densitometria, a gente já classifica automaticamente cada fragmento em uma dessas 3 classes: baixa atenuação, atenuação normal ou alta atenuação. Bom, a CNN, então, foi treinada com pequenos fragmentos do parênquima pulmonar de cada uma das classes. Esses fragmentos foram marcados por 2 radiologistas torácicos com mais de 10 anos de experiência. E após o procedimento de aumento de dados, nós chegamos a um número bem expressivo de cerca de 90.000 fragmentos que foram, então, utilizados para o treinamento da rede neural convolucional. Bom, como é essa rede neural convolucional? Essa rede é, na verdade, um conjunto de 7 arquiteturas que recebe como entrada fragmentos de pulmão com diferentes níveis de resolução, não só em 2D como em 3D, onde a gente avalia tanto a avaliação de textura em 2 dimensões, quanto a distribuição espacial daquela textura em interesse.
Bom, a avaliação densitométrica ela é realizada a partir da contagem de voxels que atende a um determinado limite pré-definido. Então, as áreas de baixa atenuação são aquelas definidas como áreas com densidade menor que menos 950 unidades Auschwitz. As áreas de atenuação normal entre menos 950 e menos 700. E as áreas de alta atenuação entre menos 699 e mais 50 unidades Auschwitz. Aqui a gente tem os histogramas de amostras de pulmão com diferentes classificações pela CNN, mostrando que há uma evidente sobreposição entre diferentes padrões radiográficos com as respectivas faixas de atenuação utilizadas pela densitometria. Então, por essa análise muito simples, a gente já consegue inferir que a densitometria gera problemas por áreas de sobreposição, aqui, por exemplo, entre parênquima normal, em azul, e zonas de baixa atenuação, em vermelho. Bom, aqui a gente já tem o resultado da performance da CNN após o treinamento, né? Então, no grupo de validação, composto por praticamente 9.000 fragmentos de pulmão, a gente tem um grau de coerência entre os radiologistas e a rede neural convolucional sempre superior a 94% em todas as classes, o que nos faz ficar bastante animados com a performance da rede neural convolucional. Bom, para a interpretação dos dados, o parênquima pulmonar é, então, dividido em pulmão direito e esquerdo no processo de segmentação, e a gente divide esse parênquima pulmonar em 6 áreas de interesse, sendo os lobos superiores ou terços superiores direito e esquerdo, terço médio direito e esquerdo, terço inferior direito e esquerdo. Em seguida, a gente renderiza a imagem já após a classificação em 3D e sumariza os achados com esse gráfico chamado gráfico de glifo, onde a gente tem a quantidade de áreas classificadas, por exemplo, aqui pela CNN, como áreas de baixa atenuação em indivíduos com diagnóstico clínico de enfisema pulmonar e níveis de gravidade crescentes de acordo com a escala Gold. Aqui a gente tem um exemplo de doentes com fibrose pulmonar por doença intersticial, apresentando também aumento do padrão de severidade de doença. Bom, para validação externa, né, da rede neural convolucional e da avaliação densitométrica, nós processamos 884 tomografias computadorizadas, adquiridas em indivíduos com diagnóstico clínico de enfisema pulmonar, linfangioleiomiomatose, indivíduos saudáveis e indivíduos com doenças intersticiais pulmonares. Calculamos a quantidade de parênquima pulmonar normal, sempre relacionando com a quantidade total de voxels dentro desse parênquima pulmonar, e obtivemos uma excelente correlação, né, grosseiramente falando, entre a densitometria e a CNN, né, correlação essa superior a 90% para o chamado Normal Lung Index, que nada mais é do que a quantidade de parênquima pulmonar normal, e a gente percebe que a densitometria apenas subestima em casos mais severos de fibrose pulmonar, né, subestima a CNN. Em seguida, determinamos as equações de referência, que acabaram sendo obtidas por regressão linear múltipla, usando um stepwise regression, quer dizer, uma regressão por steps, né, onde a gente entra com diversos parâmetros e sobram apenas aqueles estatisticamente significativos, que foram o sexo, a altura, para sexo masculino e feminino, né, sendo a estimativa realizada pela CNN e pela densitometria praticamente equivalente em termos de R quadrático. Após essa estimativa, nós pudemos, então, quantificar a quantidade de parênquima pulmonar normal e referenciar aquilo que seria esperado pelo sexo e pela altura do indivíduo. E, realizando esse tipo de procedimento, obtivemos uma área sob a curva ROC de cerca de 92%, com um limite de 97% para o Normal Lung Index, determinado utilizando a CNN, e 93% e 87% para aquele utilizando a densitometria. Então, dessa forma, a gente conseguiu não só quantificar, interpretar a distribuição das áreas de parênquima pulmonar normal, mostrar a equivalência entre a CNN e a densitometria e determinar os possíveis valores de thresholds que possam ser utilizados para a quantificação de acometimento pulmonar, tanto por baixas atenuações quanto por alta atenuação. Muito obrigado. Bom, primeiramente eu queria parabenizar o Alisson pelo trabalho, realmente um trabalho impressionante. Hoje em dia,
um dos avanços, né, na radiologia é essa questão da gente poder quantificar mais, né, as alterações. Então, a gente tem deixado de lado aquela análise subjetiva para partir para uma análise mais objetiva, né? E no pulmão a gente tem visto esses desenvolvimento, né, dessas ferramentas de você conseguir quantificar mais, melhor, né, ou mais objetivamente a doença. E eu acho que o seu trabalho é um ótimo exemplo disso, né? Primeiro eu gostaria de passar para o Dr. Alexandre Marchini, ver se ele tem alguma questão. Parabéns, Alisson. Achei Obrigado. muito interessante. E como o Márcio falou, né, comentou, a gente, esforço, né, que nós temos em quantificar tanto a densitometria, né, a pulmonar, enfim, desde algum tempo atrás, principalmente para o enfisema, mas sempre esbarrou em alguma coisa que eu acho relevante, que são os aspectos técnicos dos exames feitos e da dose de radiação, que pode muitas vezes subestimar a quantidade de enfisema e alterar inclusive a densidade. Eu queria saber, primeiramente, como que foi essa seleção para você obter esses metadados e como que foi vista essa parte da dose de radiação? Excelente questão. Na verdade, a densitometria ela sempre padeceu de questões técnicas relacionadas tanto à aquisição quanto aos kernels utilizados na reconstrução da imagem. A gente procurou ter uma base o mais heterogênea possível para treinar a CNN e ver como a performance da CNN poderia superar e complementar a avaliação densitométrica. Então, assim, no geral, o que a gente acaba vendo é que a densitometria já tem essas limitações conhecidas e a CNN, uma vez treinada com uma base heterogênea, ela é capaz de superar esse tipo de limitação. Como é que isso se reflete nos nossos resultados? Com o nosso ponto de corte. Então, 97% de parênquima pulmonar normal é esperado numa população com prova de função respiratória normal. Se a gente aumenta isso em 2 desvios padrão, para ter uma curva de ponto de corte com alguma dispersão, a gente chega a 99% na CNN, enquanto na densitometria a gente ainda está lidando ali com cerca de 87%, 90%. Isso faz com que, se a gente volta à tomografia de indivíduos saudáveis e classifica usando a densitometria, a gente vai cometer erro por exemplo, corte muito fino, reconstrução com filtro de parênquima ou a presença de vasculatura pulmonar. E isso se complementa, por exemplo, com a CNN, que apesar de ter um recurso computacional mais alto, vai nos dar uma assertividade maior quando a gente rodar a CNN por trás de uma densitometria. Então, a grande ideia desse trabalho é talvez mostrar que a densitometria, por ser um método simples e mais barato, pode ser usado de uma forma geral na triagem de pacientes e naqueles que estiverem fora dos limites de normalidade, a gente roda a CNN para comprovar que, de fato, há uma alteração esperada do parênquima pulmonar, independente dos aspectos técnicos relacionados, não só ao filtro, como às características de kernel de reconstrução. Qual que você achou que é a maior limitação envolvida nesse estudo? Então, não só no estudo, como na aplicação de inteligência artificial de uma forma geral em radiologia. A maior limitação ainda é a questão de velocidade de transmissão de dados. Hoje a gente consegue fazer todo esse processamento na nuvem, né, a partir de máquinas com GPU na AWS, e, para você ter ideia, uma tomografia com cerca de 400 slices, ela é processada em menos de 10 segundos com a CNN. E o tempo que a gente leva para transferir essa massa de dados até a nuvem, ser processada e ser processado, gira em torno de 4 minutos. Então, se a gente diminui esse tempo de transferência, tudo isso pode ser feito internamente no próprio hospital, associado ao próprio RIS-PACS, e todo esse processamento é feito em malha fechada, sem nenhum aspecto adicional, digamos assim, em termos de segurança técnica para a transmissão desses dados. Então, a velocidade de transmissão hoje é a maior limitação para a gente ter isso implementado na pipeline clínica. Agora, num contexto de overnight, por exemplo, durante a noite a gente rodar, por exemplo, a CNN em todos os exames de tomografia de tórax adquiridos durante o dia, é perfeitamente plausível que no dia seguinte ao radiologista torácico laudar aquele exame, já ter esse resultado disponível para auxiliá-lo e complementar a avaliação qualitativa. Eu ainda tenho algumas perguntas, mas a gente está sem tempo aqui, infelizmente. Então, a gente...